boa noite. Os portugueses estão a habituar-se às medidas de austeridade e às constantes exigências do Estado aos cidadãos e aos governantes. A palavra de ordem é poupar para consolidar as contas públicas. Uma consolidação que está a ser feita muito à custa do aumento dos impostos. É o nosso convidado, João Machado, Diretor Regional dos Assuntos Fiscais. Muito boa noite, Sr. Doutor. Este aumento de impostos já se reflete no aumento das receitas fiscais? Boa noite, muito obrigado pelo vosso convite. De certa forma não, e como sabem, os resultados do primeiro trimestre deste ano, ainda que não sejam propriamente preocupantes, refletem uma diminuição homóloga da receita fiscal de 3,5%, o que mesmo assim ainda é um pouco menos inferior a esta redução do que aquela que se verificou a nível do Estado Central. Mas a verdade é que estes ajustes que foram adotados por força do plano de ajustamento económico e financeiro da região, efetivamente não têm um efeito imediato e também temos que pesar nestas matérias a parte conjuntural da situação económica que o país e a Madeira também vive e que, portanto, influencia necessariamente a receita fiscal. Quando diz que não tem um efeito imediato, quer dizer que no futuro pode vir a ter esse efeito desejado ou esse efeito previsto? Naturalmente, é isso que se prevê. O plano de ajustamento, como sabe, prevê para este ano um incremento de receita comparativamente à execução do ano passado de 127 milhões de euros, grosso modo, e é essa a expectativa, ainda que reparem que o Sr. Secretário do Plano e Finanças vem desde o início deste processo a dizer que poderemos ter dificuldades em atingir essas metas da receita, sendo que está na despesa também, digamos, o equilíbrio desta situação, porquanto temos consciência que efetivamente o aumento exponencial da receita não é uma mera decisão de aumento das taxas, embora também delas dependa, mas também, efetivamente, de todo um funcionamento da economia e de todo um fenómeno conjuntural e até mesmo acidental, se assim se pode dizer, que, enfim, influencia necessariamente a receita fiscal, que é um processo muito dinâmico. E, portanto, agora com o IRS iremos ter naturalmente já uma medida, não direi bem destas medidas adotadas, porque o ajustamento, por exemplo, do IRS e do IRC para os mesmos patamares que no continente só surtirá efeitos no próximo ano, porque será aplicado ao exercício deste ano. Mas já teremos agora uma boa medida. O IRC, como sabe, acaba hoje a entrega das declarações. Portanto, nesse capítulo já começaremos a ter dados mais consistentes para efetivamente tirarmos algumas conclusões. Este aumento de impostos diretos para a economia e, na sua opinião, foi uma boa ou uma má estratégia? Eu, como sabe, ainda que seja diretor dos assuntos fiscais, naturalmente que tenho uma opinião, quer técnica, quer mesmo até do ponto de vista, enfim, de vida e de experiência adquirida nestas matérias, e no capítulo do IVA, como sabe, a região discordou e eu discordo. Acho que a ter sido feito um ajustamento, aquele que a Troika tinha efetivamente imposto a Portugal no acordo que com ele celebrou, de aumentar, ou seja, diminuindo para 20% a margem da derrogação da taxa de IVA, teria sido razoável e até mesmo entendível, ainda que, pelos vistos, não era uma imposição assim tão urgente, porquanto nos Açores não está a ser aplicada. E à Madeira foi imposto uma taxa de IVA praticamente coincidente com a do continente, um ponto abaixo. Eu até defendo tecnicamente que a ter sido aumentado desta forma, mais valia que fosse exatamente a mesma taxa que o continente, por força de proporcionar uma oportunidade de incitarmos negociações relativamente à entrega do IVA às regiões, que, como sabe, a Madeira continua a contestar a portaria que está em vigor nessa matéria, por força de ser evidente que não recebemos todas as receitas de IVA aqui geradas. E com as taxas equivalentes às do continente, já que era para aproximá-las, neste caso a menos que um ponto, nós poderíamos até retomar a temática da captação, na minha opinião, a única forma mais justa e mais adequada de distribuir a receita desse imposto, tão importante quanto representa 40% da receita fiscal da região, por exemplo. Há quem diga que este aumento de impostos foi exagerado para as empresas, há quem fale também e aponte que no espaço de 2 a 3 anos, entre 50% a 80% das empresas, das pequenas e médias empresas, podem fechar na Madeira. Tem esta percepção? Sabe que ao fim de 7 anos nos impostos nós temos efetivamente não só percepções como temos ilhações e temos até uma observação que é factual,
Quer dizer, já é um período bastante consistente, já é um tempo que permite efetivamente um observatório com algum rigor e as empresas não necessariamente fecham por causa do nível de fiscalidade. É evidente que o nível de fiscalidade também pesa nas contas das empresas, mas é bom que se perceba, por exemplo, nos custos fixos de uma empresa, quanto é que pesa os impostos. Eu não estou aqui a defender de forma nenhuma, antes pelo contrário, a carga fiscal que está em vigor em Portugal, que é efetivamente bastante alta, é a mais alta de sempre e é muito violenta para as empresas e para os cidadãos. Temos que falar a verdade e dizê-la como as coisas são. Mas não é, efetivamente, porque no passado as taxas também eram mais baixas e já se verificava uma grande resistência ao pagamento dos impostos. Faz parte do processo. As empresas terão que encontrar. E a verdade, eu sei que é difícil, e evidentemente que, principalmente nos dias de hoje, é muito difícil, mas terão que encontrar formas de rentabilidade que lhes permita também cumprir as suas obrigações fiscais e sociais, neste caso a segurança social e outras obrigações afins, que como se veio a concluir, por exemplo, no caso da taxa social única, muito se falou nisso no início do mandato deste Governo da República. Afinal, e numa exposição a que eu tive a oportunidade de estar presente do atual Ministro da Saúde, o Dr. Paulo Macedo, uma pessoa muito bem entendida nestas matérias, como todos nós sabemos, concluía-se que numa estrutura de custos fixos, a taxa social única, por exemplo, representava 1,8% em média nas empresas não financeiras. Portanto, tudo isto é relativo ainda, e eu quero aqui deixar presente, porque não gosto de forma nenhuma de parecer, enfim, obtuso, seja no que for, que reconheço que a carga fiscal sobre as empresas não é fácil e que, acima de tudo, foram tomadas medidas que não são da responsabilidade da região, mas nem sequer é isso bem que aqui, se calhar, importa discutir. A verdade é que elas estão no terreno. Como, por exemplo, a abolição do primeiro escalão de IRC de 12,5% para as empresas que tinham até 12.500 euros de coleta, de matéria coletável. Ora, isso na Madeira representava, grosso modo, 2/3 das empresas da Madeira, que, por sua vez, em 70 ou 75 milhões de euros de receita de IRC anual, representavam 2 milhões de euros de receita de IRC. Ou seja, nós fomos abolir uma facilidade ou um incentivo fiscal a 2/3 do nosso tecido empresarial, e isto foi decidido na Assembleia da República. A realidade portuguesa não é muito diferente desta que eu estou a falar para a Madeira, em detrimento de uma receita fiscal que, com o devido respeito, não tinha assim tanto significado. E, portanto, sabendo como é que essas empresas são compostas, muitas delas garantem o chamado emprego familiar, que é fundamental neste país e nesta região. Efetivamente, há medidas que às vezes também eu próprio não compreendo e sinceramente, quer dizer, sou profissional, naturalmente que executarei aquilo que está na lei, aquilo que é suposto fazer. Mas é que defenderia, por exemplo, para dinamizar ainda mais a economia? Eu acho que há margem do agravamento fiscal, naturalmente incentivos à economia, mas porque falamos de impostos, eu acho que, e ainda ontem ouvi alguém falar nisto e com muita razão, a questão às vezes está do lado do controle e da fiscalização e das entidades reguladoras, porque se nós continuarmos a não controlar, ainda que isso cada vez seja mais eficiente, e até de certa forma eficaz, quer dizer, vamos sempre subindo os impostos numa razão, enfim, como todos vulgarizamos, de uma folha de cálculo, e eu tenho dentro disto, depois não corresponde a uma receita efetiva, quer dizer, nem o Estado, nem as regiões autónomas, ainda este ano, manifestaram qualquer crescimento homólogo de receita, ainda que não seja dramático os indicadores de que falamos, o que significa que todas as medidas de agravamento fiscal que o Governo da República e depois por aprovação da Assembleia da República decidiram, não corresponderam, de certa forma, àquilo que se pretendia em termos de resultado final. Está a dizer que pode haver uma eventual fuga ao fisco? Não, eu estou a dizer é que as empresas e as pessoas reagem e que há uma linha, imaginemos que, como se costuma dizer aqui na Madeira, nós esticamos a corda até um certo ponto. A partir daí é complicado o processo ser efetivamente uma regra de cálculo. Então, quando diz que falta fiscalização, está-se a referir a quê concretamente? Faltam fiscais? Faltam pessoas para andar de empresa a empresa a bater à porta e ver como é que as pessoas são feitas? Isso hoje não se coloca desse ponto de vista. Como sabe, as ferramentas de controle e cruzamento de informação obviam, de certa forma, àquela imagem clássica do inspetor de finanças entrar na empresa para ver os papéis. Ainda acontece, mas numa medida completamente diferente. O que eu costumo dizer é o seguinte, eu acredito muito mais, e aliás a região sempre disse isso, e o Governo Regional sempre disse isso, na minha opinião, muito bem,
no controle da despesa. E repare que é tomada uma medida de 127 milhões de previsão de aumento de receita contra 500 e tal milhões de poupança de despesa. Ou seja, há uma razão de 3-1, porque o próprio Governo acreditou, e eu acho que com muita razão, que é muito mais consentâneo, não lhe chamarei fiscalizar, controlar a despesa, do que apostar apenas do lado da receita. Doutor João Machado, há muitos devedores ao fisco? Todos nós somos, o senhor é, eu sou, a dado momento todos nós somos devedores ao fisco. Eu entreguei o meu IRS este mês, já sei que vou pagar o que falta pagar em setembro, portanto até setembro sou de certa forma devedor, no bom sentido da palavra, não interpretem que agora o diretor dos impostos anda a fugir às suas obrigações, que não é isso. De outra maneira, há muitos incumpridores? Há bastantes incumpridores. Curiosamente, as regiões autónomas, pelo menos a Madeira, e eu já venho há uns anos, enfim, nestes serviços e noutros antes deste, tem uma certa proporcionalidade com o país, o que é lógico, somos, enfim, todos integramos o mesmo espaço nacional e, portanto, há um número de população e, portanto, esses fenómenos até são certamente proporcionais. Não temos mais incumpridores do que o continente ou que os Açores, estamos na média, mas ainda existem demasiados incumpridores, na minha opinião, e nós tudo temos feito. Demasiados incumpridores, estamos a falar de quantos? Quantos contribuintes não pagam ao fisco? No problema não é quantos, é quanto é que não pagam e quantos processos se instauram. Qual é o montante da dívida? Nós temos uma dívida funcional em relaxe, eu tenho dito, que ronda os 170 milhões deles, tem vindo a diminuir. Essa dívida acumulada, o estoque é maior que isso, mas esta é aquela que se considera do ponto de vista técnico execuível, porque há parte da dívida que provavelmente já não será cobrável por variadíssimas razões que aqui até seriam extensas de estar a explicar, mas a verdade é que o sistema ainda é, na minha opinião, e eu não sou jurista, sou gestor, tenho lá os meus colegas juristas que me ajudam nestas matérias, o sistema ainda é um pouco complexo e às vezes dificulta um pouco a relação com o contribuinte. E depois parece-me que o legislador, e vou falar no legislador como uma personagem abstrata, não é, nesta matéria, tem insistido, de certa forma, numa legislação demasiado coerciva relativamente ao contribuinte, que nos impede, a nós que estamos, enfim, no dia-a-dia destas coisas, impede-nos um pouco o processo negocial. Portugal sempre foi muito resistente ao processo negocial com os contribuintes, custa-me a perceber porquê, nos dias que vivemos, que a conjuntura que se vive, e se tivéssemos, efetivamente, digamos, um enquadramento legal mais flexível, eu não direi facilitador, flexível, que é uma coisa diferente, nós possivelmente poderíamos obter melhores resultados para todos. Temos procurado fazer isso na Madeira, efetivamente, até aproveitando a pequenez da dimensão relativa da terra e, portanto, criar condições para que os contribuintes também possam regularizar as suas dívidas. Porque há incumpridores ao fisco, e peço desculpa de continuar a falar, que nós temos que perceber que, de certa forma, houve razões, eu não direi que nós concordemos, mas que nos levam a compreender. Eu costumo dizer aos meus colaboradores que é completamente diferente uma pessoa que não pagou o seu IRS, porque naquele ano teve uma infelicidade qualquer, uma doença na família, um acidente, uma questão qualquer dessas, de uma pessoa que não pagou um imposto porque não teve disponível para abdicar de uma qualquer questão supérflua em vez de cumprir as suas obrigações fiscais. Portanto, há uma abordagem aqui diferente e depois há, no limite, ainda contribuintes que persistem na fraude e na evasão fiscal, de forma até criminosa, e para esses, e seguindo as orientações do Governo, e mesmo aquelas que são da nossa consciência, a tolerância é zero, e esses contribuintes sabem disso, e nós atuamos com muita firmeza nessas matérias. A nível nacional foi publicada uma lista de devedores, aqui na Madeira essa lista nunca foi publicada. Sr. Doutor, para esses incumpridores que, utilizando a expressão que utilizou, possam estar alegadamente a fazer fraude, não acha que devia ser publicada essa lista de devedores? Eu sempre tive dúvidas da publicitação, fosse do que fosse. Como sabe, eu, por exemplo, nunca falei das inspeções tributárias que estávamos a realizar, tenho muitas reservas de falar das penhoras que temos feito. Acho que há alguma discreção no fisco que resulta. Embora a publicitação seja, de certa forma, um castigo social, mas eu
tenho muitas dúvidas em Portugal e no plano cultural que Portugal se encontra dessas medidas, até porque nós podemos cometer erros, cuidado, o fisco também comete erros. E sabe que a exposição pública não é, nem no fisco, nem noutras matérias, o sistema judicial é disso um exemplo, a condenação social às vezes depois vem-se a revelar efêmera perante aquilo que é a decisão judicial, não é condição de sucesso para resolver um problema. Embora alguns devedores da Madeira tenham sido publicitados, mesmo sem eu ter, digamos, dado a instrução, a administração tributária publicitou-a e até no ano que corre por maioria de razão e o plano que efetivamente assinamos e que nos faz cumprir uma série de procedimentos administrativos da administração tributária, e sem qualquer problema, acho que isso é pacífico, possivelmente até se enquadrarão nessa lista de devedores que penso que perdeu relevo e até algum mediatismo, julgo que não é hoje tão importante quanto, até porque as empresas hoje autorizam eletronicamente os seus clientes, instituições, a consultarem a sua situação fiscal. Portanto, essa publicitação perdeu alguma da sua importância e da sua pertinência. Dr. João Machado, como é que está a ser feita a avaliação dos imóveis, isto para o cálculo do IMI? Da forma mais tranquila possível e com grande empenho, quer da equipa de avaliadores, 53, quer das câmaras municipais que tiveram que disponibilizar também os seus técnicos num processo de mútua colaboração e que tem corrido razoavelmente bem. Falou-se na utilização e no recurso ao Google Earth, também aqui na Madeira? A própria localização dos imóveis na aplicação do fisco português é do Google Earth e não tem qualquer margem para que não seja utilizado, e temos também utilizado, mas a verdade é que temos muitas situações que efetivamente exigem telas finais de imóveis antigos que não têm esses elementos e que é preciso, elaborá-los para chegar ao fim deste processo, para ter enfim, a ideia da dimensão. Estamos a falar de 103 mil imóveis e isto não é uma reavaliação. E disse muito bem, a avaliação dos imóveis, que são aqueles que ainda não foram avaliados ao abrigo do novo código do IMI, que já não é de assim tão novo, já é de 2003, de dezembro de 2003, e que o processo estava previsto até o fim de 2013, embora tenha dúvidas que é o ritmo que íamos em Portugal alcançássemos esse desidrato, e que no acordo com a Troika foi uma das condições impostas, foi o acolhimento dos imóveis que ainda estavam na avaliação antiga no novo código. Nesta oportunidade parece-me que é importante que o imóvel é avaliado, naturalmente que muitos deles vêm o seu valor atualizado, mas a verdade é que a taxa também passa normalmente de 0,70 para 0,35, portanto para metade, ou seja, só se o imóvel vier a ser avaliado por mais que o dobro do valor, é que para o ano as pessoas pagarão mais IMI, mesmo assim com uma cláusula de salvaguarda. Nesta conjuntura é quase impossível. Há uma desvalorização clara dos imóveis. Mas, sim, e o fisco, os critérios que as finanças utilizam procuram acompanhar um pouco o que aconteceu no mercado. Ainda há pouco tempo foram revistos, digamos assim, os fatores de localização, os chamados polígonos de localização, que na prática, entre aspas, é um plano diretor de valor dos prédios, chamemos-lhe assim. Mas ainda há muito para fazer essa matéria, mas acho que não há qualquer margem, na minha opinião, para qualquer tipo de alarmismos por parte dos cidadãos. Eu vi muitas opiniões sobre esta matéria, muitas coisas sobre isto. Não, isto foi apenas incrementar aquilo que já estava programado de ser feito. E quanto à posição das câmaras municipais, que dizem ser injusta esta retenção de 5% do valor do IMI que é cobrado para fazer esta avaliação? Olha, eu vou correr aqui um pouco um risco consigo, relativamente a essa matéria. Para já na Madeira 2,5% e são 524 mil euros que vamos reter. Isto com base na receita do ano passado, porque não é impossível estimar a que vai ser para o ano que vem. E nós temos um custo estimado de avaliação de 504 mil euros. Portanto, penso que 20 mil euros é uma folga aceitável em meio milhão de euros, até porque nem sequer estou a contar com as segundas avaliações. Segundo, as finanças cobram todos os meses 2,5% às câmaras pela liquidação e cobrança dos impostos patrimoniais que ocupam, e porque tenho um controle de atendimentos, ocupam 60% dos nossos recursos humanos, mas fazemos com a responsabilidade do Estado e com a maior colaboração e com a maior boa vontade. Evidentemente que nem finanças nem câmaras agora irão estar aqui a discutir, enfim, qualquer tipo de lesa verba numa missão que é uma missão que fica abrangente e que das quais as câmaras são as principais beneficiárias por força da receita e nós também pelo controle dos imóveis e
enfim, do património de cada um em função dos seus rendimentos. Portanto, há aqui, de facto, como eu disse, tal como nas avaliações, há um ponto de encontro que me parece bastante aceitável e, aliás, no dia em que o senhor secretário do Plano e Finanças assinou a portaria de 2,5%, no mesmo dia o presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses acordou com o senhor ministro Miguel Relvas que, sim senhores, então que ficava aos 5%, não havia problema nenhum, mas que o acréscimo de receita que resultava desta avaliação, então reverteria para as câmaras, o que sempre me pareceu a fórmula justa. Sempre achei um pouco estranho que o acréscimo de receita fosse para o governo central ou regional, neste caso, porque a receita é de facto camarária, e portanto, curiosamente, no mesmo dia em que se protestou, o próprio Presidente da Associação Nacional de Municípios conciliou todas estas questões, e bem, na minha opinião, portanto, é um assunto perfeitamente ultrapassado, e como ele é isso que vai acontecer aqui na Madeira também? Aqui na Madeira vamos cumprir a lei nacional, que foi o que fizemos. No dia 26 de dezembro já a tínhamos adaptado para a região e, portanto, agora foi publicada a portaria com 2,5% de retenção, porque o Governo Regional assim o decidiu, numa conjuntura difícil que a região está a passar, de, efetivamente, mesmo assim, não honorar tantas câmaras. Doutor, e o que for a mais? O que for cobrado a mais com essa avaliação é para as câmaras também? É, o IMI e os IMTs que se vierem a surgir por transações relativamente a esses imóveis, de acordo com aquilo que eu ouvi à saída da reunião ocorrida entre o Sr. Ministro e o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios. Não quero estar aqui a me antecipar porque não veio a legislação ainda ser alterada, não é? Dr. João Machado, a Madeira devia ter um regime fiscal próprio? Com certeza, vocês sabem que eu sou um defensor disso, na medida correta. Eu acho que, como em tudo na vida, nós devemos dar os passos certos no momento certo e quando estamos capazes de os dar. Acho que a Madeira, do ponto de vista até mais do que funcional, na minha opinião, poderei estar a parecer que falo contra a estrutura que me confiaram para dirigir, mas até mais do que do ponto de vista funcional, acho que do ponto de vista legislativo nos deveria de ser dado mais capacidade numa lógica que eu, aliás, já tenho dito publicamente, de que se a receita é nossa, dê-nos os instrumentos para decidirmos sobre essa receita e concordo com aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro veio à Madeira o ano passado aqui dizer, com a responsabilidade de assumirmos, como sempre o temos feito, efetivamente os custos ou os proveitos das nossas decisões nesta matéria de receita fiscal. Agora, e focando também um outro ex-primeiro-ministro, hoje é um Sr. Presidente da República, deixem-nos trabalhar, não é? E deem-nos ferramentas para tal. Acho que sim. Isso quer dizer que a Madeira podia pedir à União Europeia um regime de exceção fiscal, por exemplo? Não tem que pedir à União Europeia, está previsto na Constituição da República Portuguesa, que o saiba, está em vigor. Com algumas alterações, será possível já enquadrar esse plano legislativo. Depois, seria relativamente simples a Assembleia Legislativa, do ponto de vista, enfim, da tramitação legal, proceder à adaptação e à especificação autonómica do sistema fiscal da região autónoma da Madeira, tecnicamente, evidentemente, que encerra questões bastante densas, mas, efetivamente, também temos pessoas já com bastante experiência nessa matéria e outros com conhecimentos a quem podemos recorrer. Agora, é uma matéria muito importante para a região, por isso que para nós e para os Açores também. Só com o regime fiscal próprio é que se podia defender melhor a Zona Franca da Madeira? Sim, também, porque eu, por exemplo, também tenho defendido, enfim, quando falo eu peço desculpa, nós temos defendido, porque tudo isto é uma equipe e seguimos as orientações e a estratégia do Governo Regional, naturalmente, no meu caso, direto da tutela das finanças. Nós acreditamos que, tendo um regime fiscal mais autónomo, mais próprio, nós seríamos chamados a negociar diretamente com as instituições. E porque não ser a Madeira a negociar este Centro Internacional de Negócios da Madeira diretamente com Bruxelas, ou mesmo ser chamado a participar, nem que fosse como observador, noutros fóruns internacionais como a OCDE. Ainda que, no Centro Internacional de Negócios da Madeira, eu entenda que, constituindo esse centro um benefício e um instrumento económico da maior importância, quer para a Madeira, quer para o país, não vejo qualquer questão em ser o país a negociar. Aliás, acho que, e há dias ouvi também falarem nisso, que o facto deste centro não ter tido a percepção nacional da sua importância nacional prejudicou até os dias de hoje e na situação que se encontra esse mesmo centro. Portanto, se tivesse aqui havido uma lógica de pai para filho, como se costuma dizer na gíria, quer na receita, quer nos benefícios para o país, é porque é preciso não esquecer que houve imensas estruturas
nomeadamente escritórios de advocacia e consultadoria do continente, foram os maiores, digamos assim, intervenientes neste processo do ponto de vista de proveitos e de empregabilidade, nem sequer foi na Madeira. E como aprofundar estes benefícios, na sua opinião? Eu acho que os benefícios atuais, se não tivessem sido mexidos, ainda ontem ouvi o Dr. Francisco Costa falar nisso, e tem sido efetivamente um paladino de defesa do Centro Internacional de Negócios da Madeira, se não tivessem mexido nestes últimos, possivelmente poderíamos estar mais tranquilos. Ou seja, desde 2009 parece-me que aconteceu uma coisa. O anterior governo pecou por inação. E este atual governo, os decisores em matéria fiscal, se calhar pecaram por ação. E eis que aqui estamos, quer dizer, retiraram os benefícios sobre os dividendos das empresas, retiraram a possibilidade das isenções dos juros postos à disposição pelos bancos aos não residentes. Estamos a falar de muitos milhares de milhões de euros que aqui estavam depositados e também do fenómeno da emigração a que Portugal efetivamente lhe é muito próximo, e retiraram outras circunstâncias que são questões que nem sequer precisavam de ser mexidas. Ninguém, nem troicas, nem ninguém determinou isso, e também a negociação dos plafons, que agora eu tenho esperanças que chegue a bom termo, se revelou fundamental. E permita-me, não resisto nesta oportunidade, dizer uma coisa, quer dizer, andamos estes anos todos às voltas com a Zona Franca, é mesmo o termo, com os mais diversos atores e interlocutores a falarem da Zona Franca. Este não quando, julgo que na semana passada, no final da semana passada, um das protagonistas mundiais da economia, a senhora chanceler da Alemanha, Angela Merkel, vem dizer precisamente que uma das 6 medidas estruturais para combater esta conjuntura seria a possibilidade de zonas de tributação privilegiadas nos países com mais dificuldades da União Europeia. Eu devo aqui dizer publicamente que não sabia o que dizer perante isto. Afinal, é quase como dizer... Afinal, é possível aplaudir, foi isso? Afinal, tínhamos razão naquilo que andamos a dizer há muitos anos, e penso que isto, com tranquilidade, com calma, chegará a bom porto. Agora, há prejuízos que efetivamente já não são, digamos, ressarcíveis, e estamos a falava-me há pouco do plano de ajustamento e da sobrecarga fiscal. Repare que aquilo que se perdeu... Quanto é que se perdeu, Dr. João Machado, já para concluir esta entrevista, porque já ultrapassamos o nosso tempo? Com dados que eu tenho, e curiosamente eu trazia aqui um série de dados que estão fundamentados pela própria administração tributária, e portanto já temos hoje, para ter uma ideia, os maiores contribuintes da Madeira, os 2 maiores são do Centro Internacional de Negócios da Madeira. Temos uma empregabilidade que paga em média 50% a mais de IRS, e perdeu-se ao mesmo tempo 800 empresas e comprometeu-se efetivamente muita dessa empregabilidade. Na minha opinião, com a taxa de 4% em 2012, com as empresas que foram embora, e foram 800, mas havia umas muito grandes, eu comungo, partilho dos dados do Dr. Francisco Costa, cerca de 150 milhões de euros só em IRC. Porque é preciso não esquecer o IVA, o IRS e o imposto de selo. Estamos a falar de valores de 60 e 70 milhões de euros nesses impostos, e em 2013 possivelmente a rondar os 180 milhões de euros. Ainda que tenhamos uma previsão de receita algo confortável e que nos deixa satisfeitos, mas enfim, ficamos muito pesarosos por aquilo que perdemos, que os madeirenses perderam e que Portugal perdeu, porque a receita fiscal da Madeira não deixa de ser receita fiscal de Portugal, ainda que entregue aos cofres do Tesouro Regional, porque, e como o plano de ajustamento assim o demonstra, se faltar numa das regiões, o Estado tem que efetivamente acudir a essa região ou ajudar essa região. Portanto, temos que encontrar aqui um plano de conjunto e de unidade nacional à volta deste tema, que penso que é a maior oportunidade, e é um dos 3 instrumentos fundamentais da economia desta terra, na minha opinião, e partilho daquilo que tem sido dito pelos mais altos responsáveis do Governo. Nós temos 3 grandes áreas e daí não vamos sair muito. Serviços, Centro Internacional de Negócios, serviços, inteligência, conhecimento, digo sempre isto, o turismo, inevitavelmente, e possivelmente também, e sem dúvida nenhuma, a construção civil e o setor primário, numa medida eventualmente diferente do passado, para melhor ou mais otimizado, mas são estes os grandes setores que nós temos. E o Centro Internacional de Negócios da Madeira é efetivamente uma grande oportunidade para esta terra e para o país em que vivemos. Dr. João Machado, muito obrigado por ter vindo à RTP. Eu que agradeço. Nós colocamos um ponto final neste programa em entrevista. Assim especial, desejo uma boa noite.